Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Olá, começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é mobilidade urbana e o desenvolvimento de Blumenau para a região norte. Esta tendência pode causar alguns problemas para a população que já experimenta engarrafamentos no trânsito e superlotação no transporte coletivo nos horários de pico. Aliás, estes problemas tendem a se acentuar por conta do estrangulamento na zona urbana da cidade. Explicando em números, a população de Blumenau alcançou em 2010 mais de 300 mil habitantes. E segundo projeção do Instituto de Pesquisas Sociais da FURB, até o final deste ano deve ser exatos 301.333 pessoas. A título de comparação, em 2000 a população era de 261 mil habitantes. Tal crescimento vai exigir repensar o plano diretor da cidade. Para debater este assunto sobre o plano diretor e mobilidade urbana, o convidado desta noite aqui no Cidadania em Debate é o arquiteto Christian Kramberg. Mas antes de começar nossa conversa, vamos a uma reportagem feita por Léo Lapes. Segundo dados atualizados do Detran, a frota de veículos em Blumenau já ultrapassa os 196 mil. Isto é quase um veículo e meio para cada habitante da cidade. Os resultados práticos desta equação estão expostos nas ruas. Engarrafamentos, estresse, poluição sonora, do ar, a diminuição do espaço público e tempo, muito tempo perdido a cada dia para se deslocar de casa para o trabalho, para a escola e de volta para casa. Ainda hoje, pontes e viadutos, trevos, duplicações e afins são construídos como supostas soluções para o problema de mobilidade. Mas quando se discute trânsito, nem sempre o planejamento urbano é colocado em pauta. A forma dispersa como crescem a maioria das cidades, com a formação de periferias em áreas distantes, obrigando as pessoas a se deslocarem diariamente, é considerado por especialistas como um dos maiores causadores de problemas de trânsito, aliado à precariedade do transporte coletivo. O plano diretor de Blumenau propõe a expansão da cidade para o norte, como forma de desafogar a região central. Mas será esta a melhor solução para começarmos a construir uma cidade mais sustentável, democrática e humana? Bem, quero agradecer a presença do nosso convidado e vamos abrir o debate com a seguinte questão, depois aí de ouvir a entrevista, né? Permitir o crescimento urbano de Blumenau para a região norte é uma alternativa correta? Christian, boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui. Bom, Carlos, eu acho que, em primeiro lugar, apontar certo ou errado para o desenvolvimento de uma cidade é bastante sensível, é bastante delicado porque envolve uma série de fatores, né? E nesse caso da região norte não é diferente. Eu acho que Blumenau precisa apontar para o futuro, precisa apontar algumas alternativas, e a região norte, pela facilidade de ligação com a região, com as cidades da região, pelo fato de ser uma região plana e principalmente livre de enchentes na maior parte dela, é uma região que naturalmente pode ser considerada, pode ser estudada, pode ser apontada como uma dessas alternativas. O que eu acho importante destacar é que seja qual for a alternativa, é fundamental o desenvolvimento de estudos, o desenvolvimento de análise, o desenvolvimento de pesquisas para comprovar essa possibilidade, para comprovar essa hipótese, na verdade. Isso de um lado, quer dizer, uma série de estudos técnicos, de aprofundamentos necessários, que levam tempo, inclusive, e que vão comprovar essa hipótese, e por um outro lado, a fundamental participação da sociedade nessa discussão e nesse debate, né? Não só dos técnicos, mas da população como um todo, tanto dos moradores da região já consolidada, a região central e a região sul, região oeste e leste da cidade, quanto os moradores da região norte, né? Para tentar descobrir se realmente essa é a região indicada, mais adequada para o desenvolvimento da cidade, se é que a cidade precisa crescer para alguma outra região ou requalificar e reestruturar a área já consolidada,
E se sim, se essa região for considerada a mais adequada, de que forma que isso pode ser feito a curto, médio e longo prazo, né? Porque a geografia de Blumenau é uma geografia complicada, né, Cristian? Sim, quanto mais ao sul, mais acidente geográfico, mais na região central uma área bastante sensível às enchentes, aos alagamentos. Então, Blumenau realmente, do ponto de vista geoambiental, é uma cidade um pouco difícil realmente. É claro que existem, nessa área já consolidada, áreas livres de enchente e áreas com declividade menor, que têm potencial para ser adensadas, né? Então, o importante é fazer esse mapeamento da cidade como um todo, desde o ponto de vista do uso e ocupação do solo até a questão da geografia, do tipo de solo, da declividade, para que realmente a gente passe da categoria de apontar possibilidades, hipóteses ou o famoso achismo, né, para questões técnicas e comprovadas cientificamente, né? Cristian, você trabalhou na Prefeitura Municipal de Blumenau por um determinado tempo, né? Sim. Inclusive ali na área de habitação e tratando de arquitetura também, né? Sim. Essa discussão já vinha acontecendo de expandir Blumenau, né? Desenvolver Blumenau para região norte da cidade? Já vinha essa discussão? Sim, essa discussão é mais antiga, inclusive, né? Não se sabe exatamente a época em que começou esse processo, mas com o plano diretor, se não me engano, na década de 70, com o antigo prefeito Félix Tais, já havia, no desenvolvimento do plano, já havia essas discussões, essa possibilidade, essas análises que vieram em alguns momentos mais discutidas, outros momentos menos discutidas. E na época que eu participei na prefeitura, 2003, 2002, 2004, havia também essa discussão, mas a partir de 2008, 2009, que essa discussão começou a se aprofundar, né? Eu diria até que se consolidou a necessidade de buscar uma alternativa com o desastre ambiental de 2008. Né, em que foi uma combinação de alagamento, enchente e desmoronamento. E o desmoronamento já havia acontecido na cidade, mas não com esse grau, com essa intensidade. Então, a partir dessa catástrofe climática, ambiental, que realmente se percebeu que não tinha mais tempo. A gente precisa discutir alternativas realmente para o crescimento da cidade. Então, é uma discussão já antiga e que no presente tem se consolidado e aprofundado mais. O que por um lado é bom, porque discutir, e por um outro lado é perigoso no ponto em que precisa se comprovar essa tese, essa hipótese, né? Porque, de fato, essa tese, ela não, né, buscar comprovar essa tese que o melhor lugar é a região norte da cidade, isso não tem nada definitivo, ou tem? Não existe nada definitivo, até porque, num primeiro momento, o que precisa ser feito é consolidar e requalificar os espaços já consolidados, né, da região central, da região do bairro da Velha, do bairro do Garcia, a região sul, então, que é uma das questões principais para a qualidade urbana de uma cidade, que é a densidade urbana. Ou seja, quanto mais pessoas, até um certo limite, logicamente, mas quanto mais pessoas trabalhando, estudando, morando, tendo lazer num mesmo local ou em locais próximos, faz com que as pessoas possam se deslocar a pé, possam se deslocar de bicicleta, possam se deslocar através do sistema de transporte coletivo, que é fundamental para uma cidade. Então, essa densidade é fundamental. Então, o fato de espalhar a cidade para a região norte, ela traz um problema extra, né? Que é o quê? Que é como é que eu vou levar o transporte coletivo de qualidade até lá, a infraestrutura urbana, a opção de serviços, né? A opção de lazer e tudo para a região norte. Então, em vez de concentrar, eu estaria espalhando a cidade, que num primeiro momento não é recomendável. E causa problemas para o trabalhador, né? Principalmente para o trabalhador que não... que depende do transporte público, né? A cidade, de repente, vai para a Zona Norte, mas o trabalhador precisa se deslocar para o trabalho
numa região norte, sendo que ele mora na região sul, e aí nós vamos ter esses gargalos no trânsito, né? Principalmente no trânsito coletivo. Aí temos um dos problemas, né? O transporte. Né? Exatamente. E como eu comentei no início, uma das primeiras questões de qualidade urbana é a densidade. Sim. E a segunda, são várias, mas a segunda mais importante é a mobilidade cidadã, que a gente fala, que é um transporte, principalmente um transporte coletivo urbano de qualidade, barato e que atenda as principais áreas da cidade, Sim. com democracia e cidadania. E o fato de estender essas linhas é um dificultador do sistema em si. Por isso que é fundamental identificar onde é que estão os postos de trabalho, onde é que estão as maiores empresas e se é que as maiores empresas são as maiores geradoras de emprego hoje em Blumenau. Sim. Né? Em primeiro lugar, precisa se comprovar isso. Ou se o emprego está ramificado, mas de qualquer maneira, onde está esse emprego e onde estão os locais de moradia para ver essas necessidades de deslocamento, principalmente do trabalhador. E quanto menor essa necessidade de deslocamento, mais qualidade de vida ele vai ter. Porque não é qualidade de vida eu pegar um ônibus lá no Badenfurt, levar 1h30 para chegar no Garcia, para ir trabalhar 8 horas e depois voltar mais 1h30. Então ele perde 3 horas por dia, é quase 1/3 do tempo de trabalho dele, que ele podia estar dedicando à leitura de um livro, a ficar com os filhos, a lazer, a andar de bicicleta e a tudo mais. Né? Então, esses questionamentos têm que ser feitos. Quer dizer, a ideia que precisa ser construída é que muito mais importante do que a eficiência urbana do ponto de vista do carro e do especulador imobiliário é a humanização da cidade. Quer dizer, eu tenho uma cidade que eu me sinta bem, feliz, saudável, que eu possa ir trabalhar de bicicleta com segurança. Né? Num primeiro momento parece uma utopia, mas isso é possível de ser feito desde que haja planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Eu acho que a grande coisa que precisa se discutir, Carlos, e aí o telespectador é fundamental, a mídia é fundamental, os jornais, a TV, é a construção dessa ideia de humanizar a cidade. Quer dizer, o que precisa ser feito para resgatar um pouco aqueles valores antigos? Que os nossos filhos brincavam na rua, né? Que a gente caminhava, namorava na rua, tinha essa possibilidade, estava na rua. E hoje não há mais espaços assim, com algumas exceções, né? Porque é buzina, é pessoas dentro do carro com pressa. É o trânsito caótico, né? Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Fique ligado na FURB TV, porque já voltamos para falar mais sobre mobilidade urbana e plano diretor. É um instante.